Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nas nossas últimas aulas a gente estudou aí a equação de segundo grau, vimos alguns exemplos, conceituamos. Bom, então na nossa aula de hoje a gente vai abordar alguns problemas cuja solução envolve exatamente a equação de segundo grau. Tá ok? Bom, então, começar por esse primeiro aqui, nós temos o seguinte. O custo em reais de 25 laranjas é igual ao número de laranjas que podemos comprar com R$1. Então, qual é o número de laranjas que você pode comprar com R$3? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver nossa solução. Bem, então, vamos supor que a gente consiga comprar 25 laranjas com X reais. Então, nós temos que X reais está para 25 laranjas. Ele compara isso ao número de laranjas que a gente consegue comprar com R$1. Então, nós temos que, com R$1, a gente consegue comprar uma certa quantidade de laranjas. Que ele disse que em número é igual a quê? A quantidade de reais. Então, com R$1, a gente consegue comprar X laranjas. Então, repare que essas duas grandezas, reais e laranjas, são diretamente proporcionais. Logo, essa é uma regra de 3 simples e direta. Sendo assim, a gente pode dizer então que x sobre 1 é igual a 25 sobre x. Então, dessa forma, multiplicando cruzado, nós temos que x ao quadrado é igual a 25. Se x ao quadrado é igual a 25, então o x é igual a 5. Ou seja, então com R$5 a gente consegue comprar 25 laranjas e com R$1 a gente consegue comprar 5 laranjas. Como ele quer saber com quanto a gente pode comprar com R$3, ora, se com R$1 a gente compra 5, então dessa forma, nossa resposta vai ser qual? Nossa resposta vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15 laranjas. Então, matamos aí a nossa questão. Bem, vejamos agora o nosso segundo problema. Nosso segundo problema a gente tem o seguinte. Em Patópolis, o sistema de base de numeração possui base B. Pato Donald comprou um carro por $440, entregando ao vendedor uma nota de $1.000 e recebendo o troco de $340. Então, qual é a base B? Bom, antes de deixar você tentar resolver em casa, só um breve comentário. O sistema de base de numeração com o qual a gente costuma trabalhar é a base 10, ou seja, o número 343, utilizando a base 10, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado, mais 40 vezes 10, mais 3. Certo? Então, a base que a gente usa é a base 10. Se eu quisesse escrever esse mesmo número, se eu tivesse esse mesmo número num outro tipo de base, por exemplo, a base 3, então isso daqui, passando para a base 10, isso aqui fica como? Isso aqui fica 3 vezes a base 3 ao quadrado, porque aqui seria o algarismo das centenas, entre aspas, mais 4 vezes 3, mais esse 3. Então, é dessa maneira que a gente faz a conversão de uma base diferente de 10 para a base 10. Tá? Então, sabendo isso, tendo essa ideia de base de numeração, eu sugiro que você tente resolver agora o problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a sua solução. Bem, o problema fala que o Pato Donald pagou com R$1.000, ou melhor, $1.000, um carro que custava 440, recebendo
340 de troco. Sendo que a base, né, de numeração é a base B. Então, para a gente resolver esse problema, a primeira coisa que eu vou fazer é converter esse número. Então, aqui. Então, eu tenho aqui 1.000 na base B é a mesma coisa que 1 vezes B ao cubo mais 0 vezes B ao quadrado mais 0 vezes B mais 0. Isso aqui é a mesma coisa que B ao cubo. 440 na base B, isso é o mesmo que o quê? Que 4 vezes B ao quadrado mais 4 vezes B mais 0, que é a mesma coisa que 4B ao quadrado mais 4B. E da mesma forma nós temos o quê? 340 na base B é 3 vezes B ao quadrado mais 4 vezes B mais 0, que é a mesma coisa aqui, 3B ao quadrado mais 4B. Então, ele pagou com esse valor e recebeu de troco 340. Então, como é que eu vou calcular o troco? Vou pegar o quanto que ele deu, menos o quanto custou o carro, obtendo o quê? Obtendo esse valor. Logo, isso aqui então vai ficar B ao cubo menos isso daqui vai ficar B ao cubo menos 4B ao quadrado menos 4B. E isso vai me dar de troco 3B ao quadrado mais 4B. Logo, isso aqui implica em quê? Isso aqui implica na seguinte equação. B ao cubo menos 4B quadrado menos 3B quadrado dá menos 7B ao quadrado. Menos 4B dá menos 8B. Tudo isso igual a 0. Repare que todas essas parcelas estão multiplicadas por B, sendo que o B ele é diferente de 0, porque ele é base de numeração. Então, eu posso simplificar toda essa equação por B. Então, simplificando toda essa equação por B, a gente recai no seguinte problema. A gente recai nessa equação do segundo grau. B ao quadrado menos 7B menos 8 igual a 0. Bom, então, vamos resolver esse problema. Só que a gente pode resolver da seguinte forma. Cálculo delta. B ao quadrado menos 4 AC. Então, isso aqui ficou 49 mais 32. 49 mais 32 dá quanto? Dá 81. Né? Então, o B ficou como? O B, então, ficou menos B, né? O B, índice da equação do segundo grau, mais ou menos a raiz de delta, que no caso é 9, que é a raiz de 81, sobre 2 vezes o índice de B ao quadrado. 7 mais 9, 16, dividido por 2 dá 8. 7 menos 9 menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Bom, como é base de numeração, a gente descarta o menos 1 e ficamos apenas com quem? E ficamos apenas com 8. Então, o sistema de numeração em Patópolis possui base B. Então, dessa forma, a gente mata o problema. Possui base 8. Então, dessa forma, a gente matou o problema. O nosso último problema diz o seguinte. Um grupo de amigos se reuniu num restaurante e, ao pagar a conta, que era de R$600, 2 estavam sem dinheiro, o que fez com que cada um dos outros contribuísse com mais R$10. Então, o problema pergunta quantos amigos havia nesse grupo. Bem, então, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, veja a nossa solução. Bem, digamos que nesse grupo havia X pessoas. Então, se a conta deu R$600, então cada um vai ter que pagar a conta. Cada um vai ter que pagar, ou melhor, teria que pagar 600 dividido por X, considerando que cada amigo pagasse o mesmo valor. Então, o valor que cada um pagaria seria 600 sobre X.
Porém, como 2 estavam sem dinheiro, cada um dos outros, né, então cada um teve que contribuir com mais R$10. Então você estava pagando 600 sobre X, e aí você teve que inteirar mais R$10 por conta dos outros 2. Então, esse valor, você acrescentou quanto? Você acrescentou R$10. Bom, mas suponha comigo que esses 2 amigos não tivessem no grupo, né? Então, o valor final que a gente pagaria, se eles não tivessem, seria o quê? Bom, se tínhamos X pessoas, excluímos 2, então o nosso grupo passou a ter X menos 2 pessoas. Então, o valor que a gente pagaria seria quanto? Seria 600 dividido por X menos 2. Só que, repare que esses 2 valores, eles são iguais, né? Porque se botasse todo o dinheiro no bolo e dividisse de novo, a gente ia pegar a conta de R$600 e dividiria por X menos 2. Isso é quanto a gente estaria pagando, que era 600 sobre X, mais o quê? Mais 10, que foi quanto cada um inteirou para poder pagar. Então, agora, a gente caiu, então, nessa equação. Então, nosso objetivo agora é resolvê-la. Bem, então, para isso, calcula MMC, que no caso aqui é x vezes x menos 2. Então, multiplica toda a equação por x vezes x menos 2. Então, isso aqui vai ficar 600 sobre x vezes x menos 2. O x vai cortar, vai ficar 600 vezes x menos 2. Mais 10 vezes x menos 2, igual a quem? Bom, 600 sobre x menos 2 vezes o x vezes x menos 2, o x menos 2 vai embora, vai sobrar apenas quem? 600x. Bom, então fazendo a distributiva, nós vamos ter o quê? 600 vezes x, 600x. 600 vezes menos 2, menos 1.200. Então, isso aqui ficou 600x menos 1.200, 10 vezes x, 10x ao quadrado. 10x vezes menos 2, menos 20x. Tudo isso igual a 600x. Então, aqui, 600x vai embora com 600x. Todos esses são múltiplos de 10, então a gente pode simplificar a equação toda por 10. Logo, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 120 igual a 0. Então, resolvendo a equação do segundo grau. Calculando o discriminante, o delta vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos com menos fica mais. 4 vezes 120, 480. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, 4 mais 480 dá 484. Sendo que 484 é 4 vezes 121. O 4 é 2 ao quadrado, 121 é 11 ao quadrado. Isso implica, então, que o nosso delta ficou como? Ficou 22 ao quadrado. Então, substituindo na nossa fórmula, né? Então, isso implica que o x ele vai ser igual a menos b, menos 2 dá 2, mais ou menos a raiz de delta, que vai ficar 22, sobre quem? Sobre 2a, que é 2. 2 mais 22, 24. Divide por 2 dá 12. 2 menos 22, menos 20. Dividido por 2 dá menos 10. Bem, mas como o x representa o número de pessoas que havia no grupo, o x não pode ser quanto? O x não pode ser menos 10. Isso significa, então, que no grupo havia quantas pessoas? Havia 12. Então, a gente modelou o problema, caindo numa equação de segundo grau, e resolvemos a questão. Então, dessa maneira, a gente encerra nossa aula de hoje.